Era uma manhã fria de terça-feira. O Sr. Ernesto, de 84 anos, foi encontrado sentado na poltrona da sala, com os olhos abertos, a televisão ainda ligada, o copo de água pela metade e nenhum sinal de sofrimento. Parecia apenas adormecido, mas estava morto. A família, em choque, chamou o resgate. E foi no hospital que veio a pergunta que deixou todos em silêncio. Como alguém morre assim, sem dor, sem aviso, sem sequer fechar os olhos? Os médicos pediram exames. E o que descobriram logo depois deixou até os profissionais mais experientes assustados. Não foi infarto. Não foi AVC. O coração simplesmente parou, por causa de um detalhe da rotina que parecia totalmente inofensivo. E o pior, esse mesmo hábito ainda é mantido por milhares de idosos todos os dias, principalmente por quem vive sozinho, toma certos remédios ou carrega um cansaço profundo que nunca é levado a sério. Hoje, você vai conhecer a história real por trás da morte do Sr. Ernesto e entender o que realmente causou o colapso silencioso no corpo dele. Vamos falar sobre pressão oculta, sinais ignorados e o comportamento comum que pode levar ao fim, sem que a pessoa sinta absolutamente nada. Fique comigo até o final. Esse vídeo não é só um alerta, é um pedido de atenção. Por você, por quem você ama, e por todos que ainda acham que morrer dormindo é apenas sorte, quando na verdade é muitas vezes um aviso ignorado por tempo demais. Número 1. Pressão oculta. O inimigo invisível que matou Ernesto. O resultado dos exames pegou todos de surpresa. O coração do Sr. Ernesto simplesmente parou. Mas não foi infarto. Também não foi AVC. O que matou Ernesto foi uma queda brusca da pressão arterial, silenciosa, repentina e fatal. Esse fenômeno é conhecido pelos médicos como hipotensão ortostática e afeta milhões de idosos no mundo todo. É quando a pressão despenca de uma hora para outra, geralmente após a pessoa mudar de posição, como levantar-se da cama, do sofá, ou até mesmo ao se levantar após ir ao banheiro. O problema? Essa queda de pressão não avisa com antecedência. Na maioria das vezes não há dor no peito, nem falta de ar, só uma leve tontura, uma fraqueza, uma sensação de que o corpo desligou por alguns segundos, e foi isso que Ernesto vinha sentindo nas últimas semanas. A esposa contou aos médicos que ele dizia com frequência: "Minha vista escurece de repente, mas logo passa." Também relatava estar mais cansado, mas como nunca desmaiou, ninguém se preocupou. Segundo o Instituto Nacional de Envelhecimento dos Estados Unidos, essa oscilação de pressão acomete cerca de 1 em cada 5 idosos acima de 60 anos. E o mais grave, quem sofre esse tipo de variação tem até 4 vezes mais chance de sofrer uma morte súbita, mesmo sem histórico de doença no coração. No caso de Ernesto, os médicos perceberam que o corpo dele já dava sinais de exaustão. Ele tinha o hábito de levantar rápido da cadeira, tomava remédios para dormir e bebia pouca água durante o dia. A combinação foi perigosa. Naquela manhã, ele se sentou na poltrona para descansar e, possivelmente, tentou se levantar logo em seguida. Mas quando o fluxo de sangue para o cérebro caiu repentinamente, o coração não conseguiu reagir. Foi uma falha elétrica causada por esgotamento silencioso. Ernesto morreu sentado, sem queda, sem luta, apenas parou. Muita gente pensa que morrer assim é um privilégio, mas em muitos casos é apenas um colapso do corpo que ninguém percebeu chegando. Então, se você tem mais de 60, sente tontura ao se levantar, já teve episódios de visão escurecida ou fraqueza repentina, procure seu médico. Esse pode ser o único aviso antes de algo grave acontecer. Se você está acompanhando até aqui, digite número 1 nos comentários. Número 2. O remédio que parecia inofensivo, mas acelerou o fim. O Sr. Ernesto tomava um remédio para dormir, receitado anos atrás, depois da morte de um amigo próximo. Ele dizia que a cabeça ficava cheia à noite e que só conseguia descansar com a ajuda daquele comprimido. Era um daqueles calmantes leves, vendidos até com facilidade em farmácias. O tipo de medicamento que muita gente acredita ser seguro, por estar há décadas no mercado. Mas o que os médicos descobriram
é que, no caso de Ernesto, esse remédio foi a peça que faltava para o colapso acontecer. Esses medicamentos, conhecidos como benzodiazepínicos ou sedativos hipnóticos, afetam o sistema nervoso central. E em pessoas idosas, o efeito pode ser muito mais prolongado e profundo do que o esperado. Um estudo publicado pelo British Medical Journal mostrou que o uso contínuo desses remédios aumenta o risco de quedas de pressão, confusão mental, sonolência excessiva e até morte súbita em idosos, especialmente quando combinado com desidratação ou outras doenças silenciosas. No caso de Ernesto, havia dias em que ele dormia tanto que passava da hora de tomar água, de se alimentar, de caminhar. E quando acordava, se levantava rapidamente, com o corpo ainda desacordado por dentro. É como tentar ligar um carro com o motor frio e o freio solto. O sistema cardiovascular perde o ritmo e pode simplesmente desligar. A esposa contou que ele andava mais lento nas últimas semanas. Tinha episódios de esquecimento e que chegou a dizer: "Parece que eu não acordo direito, mesmo depois de dormir a noite toda." Hoje, os médicos sabem que muitos idosos vivem assim, meio acordados, meio dopados, e não percebem que o corpo está trabalhando em esforço máximo, todos os dias. Ernesto, assim como milhares de brasileiros, nunca foi avisado sobre esse risco. Ninguém explicou que o corpo muda depois dos 60, que o fígado demora mais para eliminar certas substâncias e que um remédio que ajudava no sono podia estar matando lentamente em silêncio. Se você conhece alguém que toma calmantes ou usa remédios para dormir com frequência, principalmente após os 60 anos, preste atenção. Esse pode ser o elo que falta para entender cansaços, inexplicáveis, confusão mental ou até quedas de pressão. Se você está acompanhando até aqui, digite número 2 nos comentários. Agora é o momento do convite para se tornar membro do canal. Como combinado, aproveitando essa pausa rápida, se você valoriza esse tipo de conteúdo profundo e quer receber um PDF exclusivo com conselhos de saúde toda semana, torne-se um guardião da saúde. É só clicar no botão Seja Membro, logo abaixo do vídeo. O apoio custa apenas R$ 7,99 por mês e faz toda a diferença para manter esse canal no ar. Número 3. O erro na rotina que enfraquece o coração sem dar nenhum sinal. Na avaliação feita pelos médicos, um detalhe chamou a atenção. O Sr. Ernesto estava desidratado, mesmo no frio, mesmo dentro de casa, mesmo sem nenhum sinal externo, de febre ou mal-estar. E isso acontece com mais frequência do que se imagina. Com o passar dos anos, o corpo perde parte da capacidade de sentir sede. O mecanismo que nos avisa que é hora de beber água simplesmente fica mais lento, ou até falha completamente. E tem mais. Muitos remédios comuns, como diuréticos, antidepressivos e alguns para pressão alta, aumentam a perda de líquidos no corpo, mesmo quando não sentimos. Ou seja, a pessoa está desidratando e não sabe. No caso de Ernesto, isso foi determinante. A esposa contou que ele tomava água só quando lembrava, que às vezes passava a manhã inteira sem comer nada além de café preto, e que nos últimos dias ele dizia que não tinha fome. "Hoje não vou almoçar, amor. Tô sem vontade", ele disse um dia antes de morrer. A combinação de desidratação com jejum prolongado deixou o sangue mais espesso. O coração precisou trabalhar mais para bombear. E numa dessas oscilações de pressão, possivelmente ao levantar-se para ir ao banheiro, o sistema entrou em colapso. De acordo com a Fundação Internacional de Geriatria, a desidratação é uma das principais causas invisíveis de internação de idosos no mundo todo. E a maioria só descobre quando é tarde demais. Queda, desmaio, confusão mental ou morte súbita, mas é possível evitar. Basta cuidar de alguns hábitos simples. Deixe uma garrafa de água visível e já aberta por perto. Coloque lembretes no celular para beber água em intervalos. Consuma alimentos ricos em líquidos, como frutas e sopas leves. E evite passar muitas horas em jejum, mesmo que a fome não apareça. Ernesto não foi negligente. Ele apenas repetiu o que milhares de idosos fazem todos os dias. Acreditam que, se não há dor, está tudo bem.
Mas a verdade é que o corpo pode estar gritando por socorro, em silêncio. Se você está acompanhando até aqui, digite número 3 nos comentários. Número 4. Quando o corpo fala e a gente não escuta. O Sr. Ernesto não foi vítima de um acidente. Não foi atropelado, não caiu, não sofreu um ataque violento. Ele foi vítima do silêncio, do próprio corpo, da rotina, do cansaço, que ninguém leva a sério. O mais assustador dessa história não é a morte repentina, é o quanto ela poderia ter sido evitada se alguém tivesse escutado antes, se ele mesmo tivesse prestado mais atenção. Nos dias anteriores à partida, Ernesto deu sinais: tontura leve, cansaço incomum, falta de apetite, sonolência fora do normal. Aquela frase inocente: minha vista escurece às vezes, mas depois volta. E quantas vezes a gente também repete essas frases? É só a idade, é o tempo, é o remédio. E segue a vida, como se fosse normal ignorar o que sentimos por dentro. Mas o corpo é sábio. Ele avisa e muitas vezes insiste, mesmo quando a gente não quer ouvir. Esse vídeo é um pedido de atenção para você que já passou dos 60, para você que cuida de alguém, para você que acha que morrer dormindo é sorte, e não um grito silencioso do organismo. Ernesto se foi com os olhos abertos, e talvez esse seja o maior símbolo do que tentamos mostrar aqui hoje. É hora de abrir os olhos também. Antes que seja tarde, antes que o corpo desligue, calado. Se você está acompanhando até aqui, digite número 4 nos comentários. Se este vídeo tocou você de alguma forma, considere apoiar nosso trabalho com um "valeu demais" aqui embaixo. Seu gesto ajuda a levar esse tipo de alerta para ainda mais pessoas. E se quiser fazer parte da nossa comunidade de cuidadores e longevos, clique no botão "Seja Membro" e receba um PDF exclusivo toda semana, com conselhos valiosos para quem quer viver mais e melhor. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir isso hoje. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Saúde e vigor para curar qualquer dor.